Boa noite, pessoal. Me desculpem fazer um vídeo assim, tão de improviso, né? Inclusive eu estou viajando a trabalho, mas eu recebi um link e um print de alguns amigos de um canal do YouTube intitulado TV Nossa Senhora de Fátima. E aí eu preciso fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas, tá bom? Então esse vídeo eu vou fazer o mais rapidamente possível para explicar basicamente três coisas. Primeiro, como surgiu essa ideia de oração pública do terço, suplicando ao Papa a condenação dos erros do Instrumentum Laboris? Essa TV Nossa Senhora de Fátima está fazendo agora, tá certo? E qual é a nossa posição a respeito disso? Muito bem. Então, eu tive essa ideia de fazer uma oração pública do terço, uma profissão pública de fé, rezando pela igreja e suplicando ao Santo Padre a condenação dos erros do Instrumentum Laboris, porque há algum tempo atrás eu comecei a ver afirmações e entrevistas de cardeais importantes no Vaticano, como por exemplo o cardeal Robert Sarah, que é ministro para a Congregação do Culto Divino atual da Igreja Católica, tá certo? Além dele, outros como o cardeal Gerhard Miller, ou o cardeal Brand Miller, ou o cardeal Raymond Burke, todos eles, infelizmente, apontando para um grave problema, graves erros no intitulado Instrumentum Laboris. Erros que, segundo eles, são perigosos para a nossa fé. O cardeal Brand Miller afirmou que alguns desses erros do Instrumentum Laboris pressagiam a apostasia da fé. Tá certo? E eu fui lá então estudar o tal do Instrumentum Laboris. Muito bem, e aí descobri que esse Instrumentum Laboris, que é um documento que foi feito, infelizmente, por teólogos da libertação, sobre a batuta de Dom Cláudio Nunes, né? Para quem conhece a história aí está razoavelmente explicado. Saiu o que saiu. O problema é que esse texto do Instrumentum Laboris vai ser utilizado como base para as discussões dos bispos agora no sínodo da Amazônia, no sínodo pan-amazônico, que acontecerá em Roma no próximo mês de outubro de 2019. Tá certo? Lá, só para dar aqui um pequeno exemplo para os senhores, no ponto 39 desse documento, Instrumentum Laboris, por exemplo, vocês vão ver que eles negam que a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo é necessária para a salvação. Ou seja, contradizendo toda a tradição milenar da igreja e a própria Bíblia, tá certo? Muito bem. Então resolvi fazer alguma coisa. Então criei um perfil, tá certo? No Facebook intitulado Em Defesa da Fé. Coloquei as entrevistas desses cardeais falando sobre esses problemas. Coloquei mais alguns vídeos elucidativos para que as pessoas entendam minimamente o que está acontecendo. E convoquei o primeiro ato de oração pública do terço para católicos, sem rótulos. São católicos que querem defender a fé contra os erros do Instrumentum Laboris. Não interessa rótulos para nós. São católicos. Você é católico? Você é fiel à igreja e ao Papa Francisco? Então vamos rezar o terço pela igreja, pelo Papa, para que ele condene os erros do Instrumentum Laboris, que são perigosíssimos para a nossa fé. Tá certo? Foi para isso que eu criei o perfil, com essas informações. Para mais nada. Tá certo, pessoal? Fizemos o primeiro ato, dia 29/9, festa de São Miguel Arcanjo, em frente à Igreja do Imaculado Coração de Maria, lá na PUC, e marcamos o segundo ato para agora, dia 6/10, em frente à Catedral da Sé, às 15 horas. Tá certo? Foi isso que nós fizemos. E quais são os objetivos para esse próximo ato? Os mesmos. Tá certo? Rezar pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e suplicar a ele que condene os erros do Instrumentum Laboris. Portanto, os objetivos, né, desses nossos eventos, os objetivos são claros e se resumem a uma questão só: a defesa da fé. Mais nada. Nada além da defesa da fé. Tá certo? Muito bem. Agora voltemos a essa questão do TV Nossa Senhora de Fátima. Eu não os conheço, vi uma coisa ou outra deles porque me mandaram agora. Mas eles fizeram lá publicaram já o evento da Sé, com outras intenções que não essas, né? E agora eles publicaram uma convocação geral para os católicos
para diante de todas as igrejas no próximo dia 6/10 às 15 horas, rezar o terço pela defesa da Amazônia, pela defesa da soberania nacional, contra o sínodo e em desagravo às ofensas feitas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. Primeiro, é óbvio que eu sou a favor, defendo a soberania nacional, mas não me interessa. Eu não abri a página de defesa da fé para defender a soberania nacional e a Amazônia. Já tem muita gente defendendo a soberania nacional e a Amazônia. Por favor. Eu quero saber quem é que está defendendo a fé. Quem é o padre que está falando claramente, olha, lá no Instrumento Labores estão negando a fé. Quem são os católicos que estão fazendo isso? Infelizmente, quando eu tive essa ideia, ninguém estava fazendo. Só Dom Atanásio Schneider e o cardeal Raymond Burke tinham pedido para os católicos rezarem em particular, fazer penitência, fazer jejum. Ótimo, maravilha. Mas quem estava publicamente dizendo, olha, tem erros do Instrumento Labores, nós vamos rezar o terço aqui, pedindo, suplicando ao Papa que condene esses erros. Ninguém tinha feito. E eu decidi fazer, criei o perfil para isso, meus amigos me apoiaram, o Liran, o Lohan, que foram agredidos, inclusive, dia 30, segunda-feira passada, dia 30/9, segunda-feira passada aqui na Catedral da Sé, porque foram defender a fé. Tá certo? Então eles me apoiaram e a gente está divulgando esse evento por meio desse perfil no Facebook, em defesa da fé. E tem lá o evento. E nós não vamos defender a Amazônia, defender a soberania nacional. Já tem quem faça isso, a gente é favorável, mas o nosso objetivo é religioso, defender a fé. Ponto. Tá certo? Segunda coisa, contra o sínodo da Amazônia. Nós não somos contra o sínodo da Amazônia. O sínodo, o Papa convoca quando ele bem entender. Não é dado a nós decidir isso. Nós não somos contra o sínodo, nós somos contra o Instrumentum Laboris, que será o texto utilizado para discussões do sínodo e que tem heresias. E como nós cremos na igreja, temos fé, acreditamos que o Papa Francisco é o sucessor de Pedro, cabeça visível da igreja, nós estamos indo rezar por ele e suplicar a ele que condene esses erros. Portanto, é óbvio que nós queremos que quanto mais católicos quiserem fazer isso, que façam. Nós não queremos protagonismo. Faça, por exemplo, infelizmente só está sendo feito em São Paulo. Eu não conheço outro lugar. Cadê o pessoal no Rio de Janeiro? Cadê o pessoal no Rio Grande do Sul? Cadê os católicos por os outros estados brasileiros? Por que não fazem também esses atos? Mas foquem nisso. Esqueçam a Amazônia, política não é hora. Tratar de política vocês tratam em outros momentos, em outros canais. Né? Pode ser até paralelo, mas crie um evento só para isso, para defender a fé. Que ela está em perigo. O cardeal Brandmüller diz muito bem, certos pontos do Instrumentum Laboris pressagiam a apostasia da fé. Então, esse pessoal do TV Nossa Senhora de Fátima não está fazendo as coisas com o mesmo espírito que nós. Ninguém pode impedir-los de fazer, eles fazem o que eles bem entender. Mas quem criou esse evento, quem teve essa ideia, fomos nós do Em Defesa da Fé, e ela tem um objetivo pura e exclusivamente religioso, de defender a fé dos erros que nós vimos no Instrumentum Laboris. Tá certo? Então quem quiser rezar conosco será muito bem-vindo, mas saibam, nós não somos sede-vacantistas, nós não defendemos o sede-vacantismo, nós somos contra o sede-vacantismo. Tá certo? Se você é sede-vacantista, reze onde você bem entender, você não compactua das mesmas posições que a nossa, tá certo? Então, esse evento é para católicos, né? Católicos, ou seja, aqueles que acreditam em toda a fé que a igreja nos ensinou, em toda a tradição da igreja, que é fiel ao Papa, independente de rótulos, né, mas que crê nisso e que quer ir lá rezar pela igreja, pelo Papa Francisco e pedir a ele, suplicar como fiel, que ele condene esses erros. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui o link da nossa página Em Defesa da Fé, vou deixar aqui também o link do evento, lá vocês terão maiores explicações sobre o nosso evento e basicamente é isso que eu tenho para dizer para os senhores. Muito obrigado.